Um esporte onde todos competem para alcançar a perfeição, houve um que parecia ter nascido com ela. Sérgio Oliva foi o primeiro fenômeno do fisiculturismo, pois seu físico redefiniu completamente os padrões do fisiculturismo da época e se tornou o único homem da história que derrotou um certo jogo austríaco no palco do Mr. Olympia. Mas justo quando estava no topo do mundo, tudo desabou. Desde ser castigado e silenciado durante décadas, até sofrer 5 disparos nas mãos de sua própria esposa. Seu corpo desafiou a lógica, mas sua história desafiou o sistema. Sérgio Oliva. Sérgio Oliva nasceu em 4 de julho de 41, em Pinar del Rio, um município humilde nos arredores de Havana, Cuba. Era o quarto de 22 irmãos e aprendeu desde muito pequeno o valor do trabalho duro. Seu pai, o homem severo, mas justo, levantava-se todos os dias antes de amanhecer para trabalhar nos canivais. Sérgio o acompanhava desde os 12 anos, sob um sol escaldante, com as mãos cobertas de bolhas. Não havia opção. Em sua casa, só se comia se trabalhasse, e Sérgio trabalhava no campo. Aprendeu mais que a cortar cana, aprendeu a resistir, e além do cansaço. Sérgio era mais forte que as outras crianças, maior e com maturidade pouco comum para sua idade. Aos 16 anos, seu pai, convencido de que o futuro nos campos era limitado, levou a alistar-se no exército de Fulgêncio Batista, o líder e ditador de Cuba daquele momento. Sérgio não tinha papéis nem documentos oficiais que comprovassem sua idade, mas o recrutador olhou de cima a baixo e não hesitou, pois era alto e já tinha uma experiência forte e uma estrutura imponente. Perfeito para as Forças Armadas e com a Revolução prestes a estourar, Batista precisava de homens. Durante seu tempo como soldado, Sérgio encontrou uma disciplina que se encaixava em sua personalidade: obediência, treinamento físico e estrutura. E desfrutava da ordem que a vida no exército lhe trazia. Visualizava uma carreira como militar, mas isso não duraria muito, pois em 59, Fidel Castro, que liderava a oposição ao regime de Batista, conseguiu derrubá-lo e o exército foi desmantelado. Embora a Revolução Cubana também soubesse lutar e vencer batalhas nesse campo, muitos soldados foram deslocados e incluídos. Entre eles, Sérgio. O que antes era um plano de vida desmoronou de uma hora para outra. Passou a ser mais um jovem desempregado nas praias de Havana, vendo os dias passarem sem rumo. Até que um dia, um amigo o convidou para o ginásio local de halterofilismo. Sérgio aceitou ir conhecê-lo. Era um lugar modesto, com poucas barras enferrujadas e discos maltratados. Mas algo acendeu nele. Aqueles ferros tinham uma linguagem que ele entendia. Seu corpo respondeu como se estivesse esperando por aquele momento toda a sua vida. Em 6 meses, estava levantando mais de 180 quilos nas máquinas. Os treinadores não podiam acreditar. A seleção nacional cubana não demorou a recrutá-lo para a equipe e representar o país nos Jogos Pan-Americanos de 61 em Kingston. E assim, sem procurar, havia encontrado uma nova identidade. Já não era apenas o ex-soldado, agora era um atleta, um representante de seu país. Mas o que ninguém imaginava era que sua passagem pela equipe olímpica seria apenas o primeiro ato de uma história muito maior. Antes de ir aos Jogos Pan-Americanos na Jamaica, Sérgio falou com seu pai e lhe disse que não regressaria e que era muito provável que não veria novamente. Seu pai simplesmente respondeu para ele não olhar para trás, pois entendeu perfeitamente o que Sérgio tinha planejado. Sobre o regime de Castro, ninguém confiava em ninguém. Por isso, na Jamaica, os atletas cubanos eram vigiados por guardas enviados diretamente pelo regime. Sérgio conquistou a confiança de um deles, e na manhã do evento, disse-lhe que sairia para caminhar para relaxar. E assim que teve oportunidade, saiu correndo, mas não em direção ao estádio, e sim em direção à Embaixada dos Estados Unidos. Correu como se sua vida dependesse disso, e em certo sentido, assim era. Chegou à embaixada coberto de suor, com o coração disparado, bateu na porta e pediu asilo político. Sérgio havia desertado. Após sua fuga da Jamaica, Sérgio, como muitos de seus compatriotas, foi transferido para Miami. Havia escapado do comunismo, sim, mas o que esperava era um capitalismo cru, com jornadas longas, salários baixos e um idioma que ele não entendia. Não havia glória nem medalhas,
apenas trabalhos humildes e ruas desconhecidas. Sérgio ainda era um jovem anônimo, vivendo em um quarto pequeno e trabalhando como reparador de televisões. Havia deixado para trás sua pátria, sua família, e assim lhe dava uma grande liberdade, pois agora ele podia se reinventar. Em 63, Sérgio ouviu falar de uma cidade mais ao norte, onde, segundo lhe disseram, havia muitas oportunidades de trabalho. O nome dessa cidade lhe chamou a atenção, pois dizia que soava musical, Chicago. Isso foi suficiente. Fez as malas e pegou um ônibus. A partir desse momento, Chicago não era apenas o seu lar, mas também um berço de transformação. Depois de anos de incerteza, Sérgio finalmente sentia que podia respirar em Chicago. Desfrutava da vida noturna, sair para dançar, ouvir músicas, caminhar e conhecer as pessoas. Era um novo começo, e pela primeira vez em muito tempo, Sérgio se permitia desfrutá-lo. No entanto, a cidade dos ventos não era gentil com ninguém, a menos ainda com imigrantes afro-caribenhos, sem inglês e sem conexões. Sérgio encontrou um trabalho em uma fundação de aço, onde passava até 10 horas diárias sobre um calor infernal. O ambiente era hostil, mas ele estava acostumado a isso, à dureza, ao peso e ao calor. Foi então que ouviu falar do YMCA de Duncan, um ginásio local que era conhecido como a meca do músculo do meio oeste, pois ali frequentavam fisiculturistas e levantadores de pesos profissionais. Ali conheceu Bob Guida, um dos nomes mais respeitados do fisiculturismo amador da época. Guida viu em Sérgio algo que poucos podiam compreender naquele momento, uma estrutura corporal fora deste mundo. Ombros largos e cintura estreita não era apenas força, era simetria, proporção e genética pura. Bob Guida o tomou sob sua tutela e o introduziu ao mundo do fisiculturismo. Mudou seu foco de treinamento de força bruta e halterofilismo para focado no fisiculturismo real e no controle de peso. E Sérgio, como havia feito antes do halterofilismo, absorveu tudo com uma facilidade impressionante. Trabalhava 10 horas na fundição e depois passava mais 3 horas no ginásio. Ainda sem falar bem inglês, Sérgio começou a competir em 1963, onde perdeu sua primeira competição, o Mister de Chicago, em parte pelo idioma, mas também, como ele mesmo relataria depois, pela cor de sua pele. Na época, o juiz da AAU, que foi uma das primeiras federações de fisiculturismo, ainda favorecia homens brancos e consideravam eles bem apessoados, pois eles representavam a América correta. Sérgio não se encaixava nesse modo, mas isso não deteve. Voltou no ano seguinte com um físico ainda mais impressionante, fazendo com que os juízes fossem forçados a lhe dar a vitória. Depois veio o Mr. América Júnior, mas o título absoluto, que todos queriam, continuava fora de seu alcance. Cada vez que subiu ao palco, seu físico é claramente superior, mas os juízes continuavam procurando desculpas, sempre havia outro que representava melhor a imagem do país. Foi então que Sérgio tomou outra decisão radical. Decidiu abandonar essa federação e tentar sorte na IFBB, uma nova federação que apenas começava a crescer sob a liderança de 2 irmãos, Ben e Joey Hader. Ali, pelo menos, prometeram que o julgariam pelo seu físico, e não pelo seu sotaque, e nem pela cor de sua pele. E de fato, pelo menos por enquanto, foi uma decisão acertada. Em 1966, ele ganhou o Mr. World da IFBB. No mesmo ano, estreou no recém-criado Mr. Olympia, ficando em 3º lugar. O que mais impressionava em Sérgio não era apenas sua rapidez para melhorar, mas era como ele fazia. Somava quilos de músculo como se seu corpo pedisse aos gritos. Sua cintura permanecia igualmente estreita, enquanto seus braços, costas e pernas cresciam em níveis que ninguém havia visto. Inclusive, seus antebraços e panturrilhas eram impressionantes. Sérgio Oliva não parecia um homem, parecia um mito, como ele mesmo disse. I will be forever the myth. E assim nasceu seu apelido. Não porque ele inventasse façanhas, mas porque seu físico não parecia um real. No ano de 1967, o palco de Nova York foi testemunha de algo para o qual tanto os juízes quanto os fãs não estavam preparados para ver. Era como se o mitológico tivesse descido do Olimpo para mostrar a todos o que era possível. Sua cintura media apenas 29 polegadas, exatamente o mesmo que suas coxas. Seus braços pareciam maiores que sua cabeça, e sua pose de duplo bíceps deixava os fotógrafos sem ar. Ninguém naquele palco
Nem mesmo os melhores do momento podiam competir com sua simetria, seu volume e sua presença. Harold Poole ficou em segundo lugar, Chuck Cyphers em terceiro e David Draper em quarto. No ano seguinte, ninguém se atreveu a desafiá-lo. Em 1968, Sérgio ganhou Mr. Olímpia sem oposição. Literalmente, não houve rivais. Nenhum fisiculturista se apresentou à competição. Diante da ausência dos demais, Olivia realizou as poses clássicas para os espectadores que compareceram ao evento. Joe Yader lhe entregou um cheque de $1.000 e o troféu que o credenciava como campeão. Mas nas sombras alguém se preparava. Um jovem austríaco de 21 anos havia chegado recentemente aos Estados Unidos com um único objetivo: ser o melhor do mundo. Em 1969, depois de treinar como nunca em sua vida, Arnold Schwarzenegger se apresentou no Mr. Olímpia, decidido a derrubar Olivia. Arnold já era um jovem com futuro promissor e seu nome já começava a ganhar popularidade, pois já havia ganhado a Mr. Europa e tinha 3 vitórias consecutivas com o Mr. Universo. Além de mostrar uma personalidade muito carismática. Assim, esta era uma batalha que todos queriam ver e a audiência estava muito dividida. A tensão estava nas alturas. Arnold estava em excelente forma, definido e proporcional. Mas quando Sérgio subiu ao palco, o mito voltou a ganhar vida. Sérgio não precisava de luzes, seu físico falava por si mesmo. Por trás do palco, Arnold observava, mas quando Sérgio estendeu seus versáis à sua frente, Arnold soube imediatamente que havia perdido. Anos mais tarde, o próprio Arnold Schwarzenegger escreveria em seu livro, A Educação do Fisiculturismo, que ver Sérgio aquela noite foi um dos momentos mais intimidantes de toda a sua carreira. Admitiu que perdeu a competição antes mesmo de subir ao palco, e não por falta de músculo, mas porque Sérgio já o havia vencido mentalmente. Naquela noite de 1969, Sérgio Olivia se tornou o único homem da história a vencer Arnold Schwarzenegger no Mr. Olympia. Nenhum outro o faria esse feito jamais. Naquele mesmo ano, Arnold viajou a Chicago com a intenção de entender o que tornava seu rival tão especial. Queria vê-lo treinar de perto e o que encontrou o deixou sem palavras. Sérgio, ele manejava pesos ridículos com uma facilidade incrível, enquanto Arnold treinava peito com 315 libras. Já Sérgio fazia repetições altas com mais de 400 libras no supino, como se isso fosse nada. O que mais impressionou Arnold não foi sua força, e sim seu metabolismo. Em uma época onde a maioria dos fisiculturistas se matava com dietas baixas em carboidrato para se definirem, Sérgio não fazia dieta nenhuma. Comia o que queria, inclusive em preparação para as competições, hambúrgueres, cachorro-quentes e refrigerantes. E ainda assim, chegava ao palco com a definição e tamanho que simplesmente não podiam ser explicados. Aquela visita a Chicago não só confirmou a força e a disciplina de Sérgio, mas também semeou o grande respeito de Sérgio em Arnold. E ele entendeu que estava diante de alguém único, alguém que não podia copiar nem superar com simples carisma ou estratégia. E apesar de terem sido rivais no palco, entre treinamentos e conversas naquele ginásio de Chicago, começou a crescer uma relação de admiração mútua, por um tempo até mesmo como uma amizade. Mas o que se seguiu foi muito mais com a rivalidade. Foi um choque de muitos. Arnold era a cara do novo fisiculturismo, comercial, carismático, impulsionado pela mídia, apoiado por Joe Yader. Era o físico perfeito para as revistas. Sérgio, por outro lado, era um exilado, um rebelde. Não falava o idioma, não fazia amigos facilmente e não seguia as regras do jogo miliado. Era puro músculo, pura força e puro instinto. Era o antagonista ideal. Após sua derrota para Sérgio no Mr. Olympia de 1969, Arnold ficou decidido de que isso jamais aconteceria novamente. E embora Arnold fosse presunçoso e tivesse um ego gigantesco, algo que não podia se negar era sua determinação inabalável. Por isso, ele se preparou como nunca antes em 1970. E nesse mesmo ano, Sérgio perdeu sua coroa de Mr. Olympia para Arnold Schwarzenegger. Embora para muitos essa derrota nunca tenha sido totalmente justa, naquela época, Joe Yader já apostava todo o seu império na figura de Arnold Schwarzenegger.
Ainda assim, Sérgio não se rendeu. Em 1972, voltou a enfrentar o Arnold no Mr. Olympia, desta vez em Essen, Alemanha. Esta foi uma das competições mais esperadas, pois as pessoas estavam ansiosas para ver os dois lado a lado. Sem mencionar que naquele palco se reuniria uma das formações mais impressionantes. Uma formação da história da Era Dourada. Nada menos que 4 vencedores do Mr. Olympia, presentes ou futuros: Arnold e Sérgio, Frank Zane e Franco Colombo. Além também de Serge Nubret. Sérgio apresentou um dos melhores físicos de toda a sua carreira. Aumentou seu tamanho muscular e melhorou seu condicionamento. Sua cintura era menor do que nunca, suas pernas maiores do que as de qualquer competidor da época. Realmente era o pacote completo. E, no entanto, novamente, ficou em segundo lugar atrás de Arnold. Muitos consideram que aquela foi uma das decisões mais controversas da história do Mr. Olympia. O próprio Joe Eder foi apontado como responsável por trás dessa vitória de Arnold. Afinal, era seu protegido e seu produto estrela. Sérgio e outros fisiculturistas da época sabiam disso. Inclusive, naquela competição, colocaram fundo escuro no palco. Dessa forma, Arnold se destacava mais pela sua pele branca, enquanto os competidores de pele negra se camuflariam com o fundo, dando uma vantagem óptica a Arnold, e dizem que isso foi a pedido do próprio Arnold. Depois de Olímpia de 72 na Alemanha, Sérgio Oliva desceu do palco sabendo que não havia perdido pelo seu físico, mas por política. O que deveria ser uma celebração da excelência física e do espírito competitivo havia se tornado um espetáculo dirigido por interesses comerciais. Joe Eder havia transformado o Mr. Olympia em sua joia da coroa e Arnold Schwarzenegger era o rosto de seu império. Arnold não era apenas um grande atleta, era um investimento, um projeto, e para esse projeto, Sérgio era uma ameaça. Oliva entendeu o jogo, sabia que enquanto Arnold continuasse competindo, não importava quão massivo, simétrico ou seco ele se apresentasse, ele não seria favorecido. Assim, decidiu entrar em uma competição de outra federação, a WBBG, de Darren Lurin, onde eram organizadas competições como Mr. Olympus, uma versão paralela do Mr. Olympia, ou poderia dizer uma imitação do Mr. Olympia. Aqui, Sérgio dominou facilmente a competição, mas isso traria um alto custo. Em 1973, semanas antes do Mr. Olympia em Nova York, alguns dos melhores fisiculturistas viajaram, indo em direção para Tijuana, México, para participar do Mr. Internacional, um evento pensado principalmente para armadores. Aí naquele dia, algo inesperado aconteceu. Sérgio apareceu surpreendentemente para competir e arrasou completamente. Entre os presentes estavam Joe Eder, Arnold e Franco Colombo, que haviam viajado da Califórnia para ver o evento. Enquanto Sérgio estava no palco, ele desafiou Arnold diretamente a subir ao palco e demonstrar quem era realmente o melhor físico do mundo. Joe Eder interveio, argumentando que milhares de pessoas já haviam comprado ingressos para ver o confronto em Nova York, e que seria injusto resolvê-lo em Tijuana. Além disso, o Eder rapidamente convenceu Arnold a não aceitar o desafio. Muitos acreditam que Joe Eder estava protegendo Arnold de uma possível derrota, e de que sua imagem fosse prejudicada. Assim, em vez de Arnold, Franco Colombo subiu para enfrentar Sérgio, mas Sérgio dominou claramente a comparação. O promotor do evento levantou ambos os braços e declarou o confronto como empate, embora tanto o público quanto Sérgio soubesse que realmente havia vencido. Pouco depois, a IFBB suspendeu Sérgio, alegando que ele havia competido com uma federação rival no ano anterior, pois o Zueide havia estabelecido essa regra recentemente, que impedia que atletas da IFBB participassem de federações rivais. Essa suspensão excluiu completamente Sérgio do Mr. Olympia de 73, deixando o caminho livre para que Arnold conquistasse o seu 4º título. Ironicamente, naquela competição, estavam presentes os jornalistas Charles Gaines e George Butler, que mais tarde criaram um documentário, dizendo que se Sérgio tivesse estado em Nova York, é muito provável que sua imagem tivesse sido parte fundamental do icônico documentário. Meses mais tarde, em uma entrevista na televisão nacional, Sérgio finalmente explodiu. Acusou publicamente a IFBB de corrupção, afirmando que os concursos estavam arranjados e que Joe Eder escolheu juízes para garantir as vitórias de Arnold. Isso foi o que terminou de romper completamente a relação entre Sérgio e os irmãos Eder. Para muitos, isso teria significado o fim de sua carreira, mas não para Sérgio. Ele não precisava da aprovação de Eder para continuar sendo mito, seguiu competindo na WBBG, onde ganhou várias vezes, mas a motivação já não era a mesma.
No palco da WBBG não estava Arnold, não estavam os holofotes da imprensa nem os lucrativos contratos. Durante esses anos, Sérgio continuou sendo uma lenda viva em Chicago. Era um ícone não apenas por seu físico, mas por sua atitude desafiadora. Era impossível não notá-lo, sempre vestia camisas justas, calças sociais, chapéu e cores chamativas. Mas havia um detalhe que se tornou icônico. Ele tinha que mandar cortar as mangas de suas camisas porque seus bíceps simplesmente não cabiam. Também usava anéis dourados, correntes e um medalhão dourado que pendiam como símbolo de realeza urbana. Sérgio não era apenas uma lenda nas academias. Era um personagem completo dentro e fora do palco. Em 1976, Sérgio se juntou ao Departamento de Polícia de Chicago, patrulhando as ruas do bairro de Rogers Park. Usava seu uniforme feito sob medida, porque nenhum tamanho padrão podia conter aquele corpo descomunal, que também contribuiu para que sua imagem se tornasse ainda mais lendária. E assim os anos se passaram e a FBB continuou crescendo, Arnold se tornou estrela de cinema e uma nova geração de fisiculturistas tomou o palco. Mas, entre todos os nomes novos, nenhum ofuscava o de Sérgio Oliva. Os jovens podiam ter físicos impressionantes, mas Sérgio continuava sendo o único que venceu Arnold, e esse título ninguém lhe tiraria. Muitos fãs queriam vê-lo de volta na FBB, e eventualmente, como acontece com todos os mitos, o ciclo deveria se fechar, e esse retorno estava muito mais perto do que ele imaginava. Passaram mais de 10 anos desde a última vez que Sérgio pisou em um palco da IFBB, desde aquele polêmico Olímpia de 72, em que muitos asseguram que lhe roubaram o título, e o incidente de 73 em Tijuana. Joelho, consciente do valor histórico e emocional de Oliva, lhe propôs algo que muitos acreditavam impossível: retornar à IFBB e competir novamente no Mr. Olímpia. Sérgio aceitou. Então, em 1984, o mito retornou. Tinha 43 anos, seu corpo já não era o mesmo. Suas articulações, sua recuperação, sua potência, tudo havia mudado. Mas sua presença, seu carisma e sua estrutura permaneciam intactos. Treinou com disciplina e em silêncio, como sempre fez. E quando chegou o dia, o palco era o mesmo onde havia começado, Nova York. Naquela noite, o público não foi apenas para ver uma competição, foi para ver um momento histórico, para ver o homem que derrotou Arnold Schwarzenegger. Quando Sérgio subiu ao palco, a multidão se levantou. Não importava quem era os favoritos do ano, todos os olhos estavam postos nele. Mesmo com mais de 4 décadas sobre seus ombros, seu físico era imponente. Mas ocorreu inesperado. 8º lugar. Sergio Oliva. O silêncio foi seguido por uma explosão de vaias que não tardaram a encher o recinto. O público não aceitava. Sabia que não se tratava de uma simples pontuação. Tratava-se de justiça e de respeito. Sérgio estava visivelmente zangado, pois tinha um temperamento forte e se alguém tinha motivos para descer do palco e não olhar para trás, era ele. Mas então, ocorreu outro momento inesquecível. Sua esposa Arlen subiu ao palco com seu bebê nos braços. Entregou o filho, Sérgio Júnior, e tudo mudou. Com o filho nos braços, Sérgio se aproximou do microfone. O público ainda o aclamava. E em vez de responder com raiva, ele respondeu com dignidade. E seu físico, embora ainda majestoso, começava a mostrar sinais do tempo. E então chegou o golpe final. Em 1986, enquanto Sérgio se preparava para a competição, uma discussão doméstica com sua esposa Arlen terminou em tragédia. Arlen lhe disparou 5 vezes com um revólver calibre 38. Uma das balas quase perfurou seu fígado e, no entanto, Sérgio sobreviveu, dirigindo-se sozinho ao hospital. Demonstrou mais uma vez que seu corpo e seu espírito eram indestrutíveis. Mais tarde, sua esposa Arlen revelaria que agiu em defesa pessoal, pois Sérgio a havia agredido fisicamente. Esse foi o fim definitivo da sua carreira competitiva. Em 95, Sérgio, de 54 anos de idade, foi convidado para o ano 30 do aniversário do Mr. Olímpia, junto com todos os outros fisiculturistas que haviam ganhado o título. Esse foi um momento icônico onde, apesar da relação conflituosa que teve com Joyeder depois de quase 3 décadas, finalmente foi reconhecido e homenageado pelo próprio Weider, inclusive por Aaron. Sérgio continuaria trabalhando para o Departamento de Polícia de Chicago até 2003. Embora lamentavelmente os últimos anos da sua vida não tenham sido fáceis.
Com o passar dos anos, o corpo que uma vez fez tremer os palcos foi cedendo. As decisões e o desgaste físico acumulado começaram a cobrar seu preço. Sérgio Oliva, o homem que uma vez foi considerado inumano por sua estrutura corporal, começou a mostrar sinais de fragilidade. Teve que se submeter a 17 cirurgias, incluindo várias no joelho, cotovelos e ombro. Além disso, teve um acidente automobilístico que deixou com complicações severas, e durante sua recuperação, contraiu infecção, pelo qual perdeu muito peso, e com ele, grande parte da musculatura que havia construído durante décadas também foi para o ralo. Acima de tudo, foi diagnosticado com insuficiência renal, uma máquina de diálise, até que em 12 de novembro de 2012, aos 71 anos de idade, Sérgio Oliva faleceu em sua cidade adotiva, Chicago. Deixou este mundo, mas não sem antes deixar sua marca em todos que um dia sonharam em ser maiores, mais fortes e mais livres. A influência de Sérgio Oliva não se limitou apenas ao fisiculturismo, inclusive teve presença na cultura popular, como por exemplo no anime e mangá de Baki, onde aparece um personagem chamado Biscoito Oliva. Seu nome, aparência, inclusive sua personalidade, são diretamente inspirados em Sérgio. O representam como um homem fora do comum, com físico impressionante e o título do homem mais forte dos Estados Unidos, que o torna praticamente intocável. A história de Sérgio Oliva não se trata apenas de músculos e troféus. Trata-se de um menino que trabalhou nos canivais, de um homem que venceu o sistema e de alguém que jamais se drogou e pediu desculpas por ser quem era.